se apresentasse para o pessoal e a palavra é sua daqui por diante. Bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Giliard, pela recepção. Eu sou a Nájila, eu sou psicóloga de formação, já acho que 16 anos, né, sou formada, e tenho um tempo aí de experiência com trabalho com criança e adolescente, trabalho em instituições também, né, posteriormente fiz psicopedagogia e pedagogia, mas quase fui, né, para a educação infantil, acabei não indo, fiquei na psicologia mesmo, sempre tendi a área psicanalítica até, né, fazer a formação e, né, seguir. Então, minha linha de segmento é lacaniana, né, pensando na clínica com, né, vamos dizer assim, adultos, né, neurose, psicose, e com crianças, né, eu sigo a Françoise Doutor, que é psicanalista francesa também, e amiga de Lacan, então tem ali uma semelhança na teoria de ambos, apesar da Doutor ter a sua particularidade, né, ela criar sua própria teoria, tem muito de Lacan, né, e todo bom lacaniano e até doutoriano também é freudiano, então sigo ali de alguma forma com os três, né, comigo, e em complemento também o Rubem Alves, né, que acho que pensando na psicanálise brasileira também, né, da gente seguir alguém, né, que nos represente de alguma forma. Então, eu tenho esse atendimento aí a longa data, né, com crianças e adolescentes, né, e adultos, e também na clínica com bebês, que é uma especialidade da Françoise Doutor, né, então, eu digo, Freud falava que atendia crianças, eu falo que eu atendo eternamente bebês, né, porque a Françoise Doutor vai trazer a questão de o sujeito já nascer na vida intrauterina, né, então eu já penso um pouco antes ali do nascimento. Mas daí é conversa para outro dia. Né, e hoje eu pensei em trazer um tema atual, né, então como o grupo também traz essa questão do contemporâneo e trazer temas transversais, então pensei um pouco nessa questão do feminicídio, que passa um pouco na questão, vamos dizer assim, sociológica, né, então não seria um assunto só subjetivo, entra nas outras áreas das ciências humanas, mas a gente tem, né, a nossa parcela de contribuição, né, de algum jeito. Eu só vou compartilhar aqui. Apareceu? Apareceu, né? Então, o tema de hoje, né, o ciclo da violência e o feminicídio, da repetição do abuso à ruptura fatal. Então, não tem necessariamente nem algo clássico na psicanálise que fala de feminicídio, mas a psicanálise fala de agressividade sempre, né? Então, esse foi um dos pontos para pensar e tentar entender, assim, por que sempre aconteceu, na verdade, né? Então, mas por que hoje está com tanta incidência, a gente liga a televisão, está o tempo inteiro a gente vendo isso, né? Então, independente da época que a gente está, acho que é importante a gente pensar por que ainda acontece. Então, a agressividade acontecia lá nos tempos da caverna, isso foi se moldando de outras formas, mas isso ainda aparece, né? Então, acho que a psicanálise ajuda muito para entender essas questões, né, que envolvem a sociedade em si e as mudanças que a gente tem hoje. E pensando que hoje a gente está num período, teoricamente, pós-moderno, que a subjetividade está mais frágil, então talvez seja algo para a gente pensar também esse aumento, né, do feminicídio. Só para contextualizar, né, bem rapidamente o que seria feminicídio, né, acho que com certeza todos já têm conhecimento, que seria, né, no caso, o assassinato da mulher em si. É claro que tem na legislação que é com a mulher, mas em psicanálise a gente sempre vai pensar em posição feminina e posição masculina. Então a gente sempre sai desse lugar do gênero biológico em si, e a gente vai pensar em posição. Então, daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho nisso, mas é claro que o discurso social, ele dá esse lugar feminino ou masculino, então, aquilo, o homem, enquanto identificação numa posição masculina, né, vai, né, cometer uma agressão com alguém que se compreende nesse lugar feminino, que no discurso é a mulher. Então, socialmente está instituído, independente da questão, né, do gênero, da biologia,
Mas tem as outras identificações também, para a gente pensar nesse lugar do feminino e sair do gênero. Eu acho que isso é importante, a gente sempre pensar em subjetividade, né? Para a gente não restringir que é o homem biológico ou a mulher biológica. Então, o feminicídio, né? Então, é como se fosse basicamente a última violência, né? Então, e sempre motivado pelo ódio, desprezo, sentimento de posse. Então, isso é antigo, né? Isso infelizmente, tem esse lugar aí dessa agressão normalmente acontecer por essa posição masculina, pelo homem em si, né? Então, historicamente, até pensando em questão de força, tudo, né? Então, tem esse lugar até que perpassa de alguma forma as questões biológicas, mas não são só isso, né? Então, toda violência ela vai vir por algum motivo. Não há justificativa, mas vai vir por algum motivo. Então, acho que é isso que a gente precisa, né, entender e pensar o como a gente, enquanto psicanalista, pode auxiliar, né? Então, o feminicídio, ele entra também, né, na tentativa do controle sobre o corpo e o desejo do feminino. Então, é aquilo, né, precisa controlar algo, né, que escapa, né, das mãos, né? Então, quando que essas situações surgem? Normalmente em termos de relacionamento, né, quando a mulher, ela, né, de repente não cede ao controle. Então, são sempre situações em que, né, a mulher, ela está em outro lugar, não aceito pelo homem. Pensando numa relação homem e mulher. Então, aquilo que vai escapar. Então, acho que o controle é um ponto para a gente pensar em relação a isso. E também está ligado à estrutura patriarcal, né, a dificuldade do sujeito masculino de lidar com a alteridade. Então, pelo sistema patriarcal, que, né, reza a lenda que da passagem modernidade pós-modernidade, esse patriarcado ele cai, mas cai, meio bambiano, mas cai, né? Não, as minorias sobem porque o patriarcado cai, né? Então, na modernidade, até na época do Freud, o patriarcado estava nas alturas, até para ter psicanalistas mulheres era uma dificuldade, né? E as mulheres, as primeiras psicanalistas, elas foram meio que designadas para a clínica infantil por causa desse lugar de cuidado. Então, já tem um patriarcado, né, desde da história da psicanálise. Então, o próprio Freud designou a Hermine von Munt para fazer isso, que foi a primeira psicanálise de criança, para já, meio que por conta desse sistema mesmo, né, claro, não necessariamente uma crítica, mas um entendimento, né, então, as mulheres não podiam fazer medicina, por exemplo, né, então, tinham que estar nesse lugar de cuidado, então, o sistema patriarcal ele sempre teve, ele cai, que é o que as pessoas falam hoje, né, do declínio do nome do pai, né, o Genro do Lacan, ele traz esse conceito para pensar que a função paterna, ela não é mais a mesma, ela tem outras formas de contorno, né, mas de alguma forma, essa questão do controle do lugar masculino, ele não cai totalmente, ele, né, talvez ele remodele, mas ele ainda está aí. Então, a gente tem, assim, as minorias, elas têm uma visibilidade, porém, eu acho que ainda tem resquícios a gente pensar nesse lugar patriarcal e machista, né? Então, ainda tem, né? E acho que ainda, por muito tempo, vai haver essa questão, né? Então, é aquilo, o masculino não vai conseguir lidar com a alteridade, não vai conseguir lidar com a diferença. Então, a partir do momento que o feminino, né, vira, vamos dizer assim, a página, faz algo diferente, né, isso vai ser uma questão, né, de forma geral. Então, vai perder ali o domínio sobre a mulher. E voltando um pouco, assim, e para chegar no feminicídio, né, é todo um cenário, né, não se chega, né, já no ponto, né, todo um caminho para isso. Então, a gente vai pensar na agressividade. Então, a agressividade, né, ela é a primeira, vamos dizer assim, ação, vamos dizer assim, é instintiva, a gente nasce, né, com a agressividade, né, o Freud vai dizer que a gente tem dois instintos, o reprodutivo, né, e o de defesa. O reprodutivo, que é por conta da repercussão da espécie, né, perpetuação, e o da defesa se defende, né, agressivamente. Então, a agressividade, ela vai ser instintiva porque é uma forma de sobrevivência. Então, os instintos que o Freud vai dizer que nós temos é justamente para a espécie, né, continuar.
Porque se não se tem uma defesa, né, não, como que faz isso, né? O animal permanece com isso, claro, né? Então, o leão, se ele for atacado, ele vai reagir, né? Mas o ser humano, por ser simbólico, ele deixa de ser instintivo e vira pulsional. Mas ele não vai perder a agressividade. A agressividade, né, e tanta questão sexual por conta da reprodução, elas vão para outros caminhos, né? Mas a agressividade vamos ter sempre ela ali presente. E nas situações que necessitem, né, alguma defesa mediante alguma ameaça ou uma situação de desamparo, todo mundo volta para o lugar agressivo. E aí as diversas formas de agressividade. Então, pode ser o ato violento em si, mas as outras formas de violência hoje, né, que tem a lei, né, discrimina, né, violência psicológica, patrimonial, enfim, todas as violências que podem surgir. Então, a agressividade, ela existe, ela só muda, né, a roupagem. Mas também ela pode ir para outras vias, né, então, uma forma de sublimar a agressividade, por exemplo, eu gosto bem desse exemplo, é um cirurgião. Então, o cirurgião ele tem que ter muita agressividade para cortar alguém, né? Não é simplesmente, vamos lá, eu não conseguiria, por exemplo. Então, acho que pensar na agressividade, né, como de outras vias que vai por algo social, algo elevado, né, que sai desse lugar, né, só da violência, só da destruição. Então, isso vai existir, e ela pode aparecer a qualquer momento, né? Qualquer um pode ser agressivo, né? Mexe com alguém que a gente gosta, com certeza a agressividade uma hora aparece, né? Então, eu acho que isso é um ponto para pensar, que a agressividade ela não entra num lugar patológico. Ela pode se tornar patológica, mas ela existe, né? Então, a função, de algum jeito, é preservar o sujeito, né? Então, por isso, né, vamos dizer assim, a agressividade existe. E a violência, ela vai vir quando, né, a agressividade não encontra mediação simbólica. Então, se eu não consigo dar um destino para aquela energia, para a raiva que eu estou, eu não consigo fazer outra coisa, né, vai para o ato. Né? Aquilo que não é simbolizado vai ao ato. Então, vai no impulso, né, o ego ali não dá conta e acaba surgindo a violência, né? Tem uma fragilização de alguma forma nesse momento que não, ao que amarre na linguagem, aí a pessoa vai ao ato, né, por falta de palavra. Então, seria um pouquinho do que o Freud, claro, contribui muito para a gente. Amarrando com o Lacan, né, o que o Lacan, né, muito pegou do Freud, mas complementando, né, então, o Lacan ele vai dizer que a violência é uma tentativa de controle frente à alteridade, então é aquilo, né, quando eu vejo algo, né, diferente, né, de mim, diferente do que eu penso, né, a violência pode surgir com isso, né, então, é a dificuldade de aceitar a diferença, a dificuldade de aceitar a castração, né, em termos, né, psicanalíticos, dificuldade de aceitar a falta. Então, Lacan ele vai um pouco para esse lado, esse lugar de precisa fazer né, precisa ser pleno, precisa ser completo. Então, quando aparece o buraquinho da falta, né, a violência pode surgir em sujeitos que não conseguiram elaborar certas questões. Né? Então, a fragilidade, aí, pensando nisso, vai levar à violência. Então, a agressividade, né, ela vai surgir como resposta ao excesso de gozo. Né? Então, o gozo é aquele resíduo lá não nomeável. Né? Então, aquilo que a gente não vai conseguir dar nome. Então, isso que está latente, que se manifesta, né, se ele não tiver um caminho, uma elaboração, isso, né, vai se converter em agressividade, inevitavelmente. Então, e todos temos esse resto, porque o Lacan vai dizer, não tem como nomear tudo. Imagine se a gente colocar duplo sentido em tudo, a gente fica, acho que doido, né? Fica todo mundo eternamente obsessivo colocando duplo sentido em tudo. Então, esse não nomeável, ele é muito invasivo, porque não te dá uma palavra, mas ficar só na palavra também fecharia. Né? Então, é um pouco que o Lacan traz de precisar dessa falta de alguma forma. Então, quando ele vai desenhar os 3 registros de linguagem, né, o real, simbólico e imaginário, ele vai falar justamente isso, nós precisamos dos três. A gente precisa do lugar imaginário, que é o lugar narcísico de base, eu existo, eu sou assim, assim, assado, eu tenho um lugar ali que eu me digo eu, mas eu preciso que esse eu seja simbolizado, e daí entra o simbólico, e o real vai vir para justamente não deixar,
né, tudo completo, fechado, porque senão a gente também ficaria encarcerado de alguma forma. Então, o real vem para dizer, olha, mas há outras possibilidades. Então, esse real que é não simbolizável, ele vem no desejo. Ele vai mostrar a falta, mas a gente só deseja se a gente tiver falta. Então, é a ambiguidade, né, do psiquismo, né, de alguma forma, de, ao mesmo tempo que aquilo que não tem palavra pode se converter em agressividade, ela também é um lugar que vai mover para o desejo. Pode vir para angústia, enfim, né, pode vir para vários caminhos. Então, a gente precisa disso. A questão é, que o Lacan vai dizer, nenhum registro pode se sobrepor. Qualquer registro que se sobrepõe, né, isso vai ser um problema. Se sobrepõe o real, se eu fico sem palavras, né, eu vou para angústia. Se eu fico preso no simbólico, né, eu vou ficar ali no motor do sintoma, né, vamos dizer assim, escravo do sintoma. E se eu ficar no imaginário, eu vou ficar nessa idealização narcísica, né, que nada pode ser mudado, né, então se eu tenho uma imagem, qualquer viradinha que eu dou já não é mais eu, já, né, isso também é devastador, né, então, e aí que no imaginário surge a inibição. Então ele vai dizer assim, eles precisam estar harmônicos, né, claro que nada é certinho, né, mas precisa ter uma harmonia de alguma forma, né, então, quando esse real, né, de algum jeito, né, ele está em excesso, né, esse resíduo, né, que o Lacan vai chamar de gozo, ele está em excesso, aparecer agressividade é fácil, né, não precisa de muito, né, por isso que muitas vezes as pessoas, elas, o surto do senso comum, né, elas reagem agressivamente por poucas coisas, porque às vezes é aquilo, né, que não encadeia na palavra, não tem a cadeia significante para dar uma nomeação, a pessoa, né, vai nesse lugar, né, agressivo. Né, então, ele diz também que a agressividade é uma resposta à falta e à incompletude. Então, assim, se a pessoa está presa num lugar imaginário, por exemplo, eu sou assim, nada pode sair desse lugar, isso também vai gerar uma violência e muitas vezes ligada à rivalidade. Né? Então, é aquilo, né? É só do meu jeito, se o outro é diferente, é meu rival. Então, entra essa dificuldade de aceitação, né, da falta. Né, e a violência em si, esses atos mais graves, eles relacionados ao colapso das defesas narcísicas. Então, é como se o sujeito sentisse que ele perde a sua unidade. Então, assim, se algo for diferente, por exemplo, se o homem, a mulher termina com o homem, ele, né, um exemplo bem a grosso modo, ele vai sentir como se ele tivesse, né, cindido, né, como se o corpo se fragmentasse, né, o corpo voltasse a ser aquele lugar despedaçado, né, do que o Lacan vai dizer do início da vida, né, que o corpo ele precisa ser unificado, então antes disso ele está despedaçado. Então essa desfragmentação, né, seria esse colapso, né, então perde o lugar imaginário dessa sensação do eu, né, então vai para a violência. E, trazendo, né, o que o Lacan vai dizer, né, o Lacan ele vai conceituar a devastação, então, conforme eu for falando, vocês vão entender por que eu cheguei na devastação. Né, a devastação é um conceito do Lacan, o Freud ele traz a catástrofe, né, ele vai falar da relação mãe e filha, o Freud ele vai dizer de uma relação catastrófica que se tem numa relação alienada com a mãe, né, antes ali da fase edípica, que é uma relação que, se não elaborada, né, essa simbiose ela for levada de alguma forma, né, isso vai ser catastrófico para a menina. Né, então, o Freud ele traz isso, deu nome de catástrofe. Essa relação inicial, antes da questão edípica, também não é representada, ela é latente, né, ela é sentida, e o Lacan ele vai pegar esse conceito e vai dizer que essa relação é devastada, essa mesma, né, relação que o Freud já vai trazer da relação mãe-filha. Então, ele vai dizer assim, essa relação é frágil em si. Então, quando nós vemos na clínica, por exemplo, mães e filhas que, né, têm uma questão simbiotizada, que a filha tem dificuldade, né, de sair da casa, por exemplo, enfim, está muito colada, né, a mãe, só lembrando que eu digo filha, mas é aquele lugar feminino, claro, e a função materna, né, isso é devastador, né, e qualquer movimento dessa separação com essa função materna, ela traz um desamparo, né, e uma ruptura, é como se a pessoa também sentisse que se perde o eu de alguma forma, né? Então, é como se encontrasse o gozo do outro, né? Então,
A devastação é esse lugar como se a mãe estivesse engolindo ali de alguma forma. E vai escapar, né? É uma ameaça lógica fálica. Né? Então, aí é esse ponto da lógica fálica que vai trazer a um conceito atual de outros autores da devastação no masculino. Então, a devastação no feminino, ela tem essa característica, né, dessa alienação mãe e filha, né? Então, tem a devastação no masculino, que daí é um outro lugar, né, que eu já vou falar. Mas esse encontro aí com o gozo do outro, nessa devastação, ela vai, né, ameaçar a lógica fálica. A lógica fálica é o lugar, vamos dizer assim, da ordem. Então, o falo enquanto significante é aquilo que organiza a lei, é o que dá contorno. Então, a gente precisa da lei justamente para a gente não ficar desamparado. Então, é aquilo, a gente tem é como se fosse uma régua do supereu de coisas ali que a gente pode, de alguma forma, simbolizar. Né? Então, se a gente não tivesse essa régua, a gente ficaria perdido com milhões de coisas, né? É como se a gente não tivesse essa borda, a gente fosse jogado no meio do mar. E ter a borda seria a piscina onde eu posso segurar. Então, a lei, ela é necessária, e é necessária justamente para, né, entrar como terceiro nessa relação mãe e filha, nessas relações alienadas de forma geral. Né? Então, essas relações que, né, de devastação, elas vão engolir o sujeito, porque vai escapar essa lei. É como se a lei não estivesse funcionando. Então, isso vale tanto para a devastação no feminino, na relação mãe e filha, como no masculino também. Antes de eu entrar na devastação do masculino, né, trazer um pouco o que o Lacan vai dizer das posições psíquicas, né, até para contextualizar melhor. Né, então, o Lacan, como eu já comentei no início, a psicanálise faz isso, na verdade, mas o Lacan faz questão de reforçar de que são lugares. Então, a gente tem coabitando em nós tanto o lugar feminino como o masculino. E aí ele vai dizer, o lugar masculino é ativo, o lugar feminino é passivo, não levando ao gênero novamente. Então, esse lugar ativo, por exemplo, eu estou fazendo um lugar ativo a partir do momento que eu estou falando. Vocês estão no lugar ativo a partir do momento que estão ouvindo. E em algum momento a gente vai fazer essa troca. A questão é que alguma dessas posições vão ser mais preponderantes da gente, mas a gente nunca vai poder dizer, sou totalmente pessoa ativa, sou totalmente passiva, né? Então, é o que Lacan põe dessa questão da falta e daquilo que não dá para se definir de algum jeito. Então, ele vai dizer, né, as posições coabitam, né, de algum jeito, né, e elas vão se circunscrever nessa questão do gozo. Então, o gozo, no masculino, ele vai dizer que esse lugar ativo é o gozo fálico, que é esse gozo, que eu comentei com vocês, que é esse lugar que traz a lei. Então, assim, é um gozo que o simbólico consegue atingir parcialmente, então tem uma estrutura de linguagem, mas tem aquele resíduo do gozo, então nunca a gente vai conseguir dar nome para tudo, né, daquilo antes, né, da fase edípica, então tem coisas que a gente não vai conseguir nomear, né, então o que não fica nomeado que aparece, mas esse gozo fálico é necessário para ter essa lei, para dar esse contorno. Então, o Lacan, quando ele vai fazer a tábua da sexuação, ele vai justamente colocar isso. De um lado, a posição masculina, ela está, né, ele vai gozar com o falo. E aí ele vai fazer uma setinha para o lado feminino. Então, assim, o gozo do masculino é na posição feminina, é o assujeitamento do feminino. Então, isso é estrutural. É claro que tem níveis, né, para a gente pensar. Mas é aquilo, se a gente coabitam os dois lugares, né, ambos, né, todo mundo faz isso. Esse é o lugar do masculino. O lugar do feminino, ele vai dar o nome do gozo do outro, ou o gozo não todo, que é esse gozo que não vai ter essa lei, é o gozo ilimitado, né? Só que esse gozo limitado, por não ter esse contorno fálico, ele é perigoso. Então, o Lacan põe duas setinhas. Então, ou a posição feminina, ela serve de assujeitamento do masculino, ou o carpo vazio. Então, o que normalmente a posição feminina faz, se coloca,
na posição de assujeitamento, porque senão vai cair no vazio. Né? Então, aí dá para entender muitas das relações, né? Então, por que um sempre se assujeita ao outro? Sempre pensando assim, esse assujeitamento também não é total. Então, é aquilo, né? Se a gente for pegar no exemplo simples novamente, eu falando na posição ativa e quem, né, ouvindo na posição passiva. Então, isso, num grau, né, saudável, é o que funciona a vida. A questão é quando isso vai para extremos, que daí que vai vir, né, a questão da violência. Né? Então, a ordem fálica, né, o gozo fálico, ele é importante por causa da lei, e o gozo, o não fálico ou não todo, né, vocês podem achar o gozo do outro, não todo ou não fálico na literatura, né, seriam essas três expressões. Seria isso que pode escapar ali a lei, mas que não escape tanto, né, que não abra tanto, senão a pessoa, ela entra ali no lugar, né, de vazio. Né? Então, ele vai trazer essas posições. E essas posições, elas são importantes para entender como que vai funcionar a devastação no masculino. Né? Então, quando eu estava dando, né, só para contextualizar, aula sobre devastação no feminino, que é o que é mais conhecido, um aluno me perguntou da devastação no masculino. E aí, e algo não é muito falado, até que eu fui pesquisar e encontrei um artigo que falava disso, e achei muito interessante, né, a analogia que os autores falam, né, até tem a referência dele, e o artigo chama A Devastação no Masculino e a Violência contra o Feminino nas Mulheres. Então, eles fizeram questão de colocar feminino nas mulheres, porque o trabalho era para especificar uma questão de gênero. Mas, como eu falei, a gente não precisa ficar necessariamente presa nisso. Então, a devastação, ela pode ocorrer nas duas situações, porque dava essa impressão que era só com a menina, né? Que com o menino, né, não acontecia. E aí, o que eles vão falar, né, a Melanie Souza? Que o feminino, ele vai mostrar o diferente e aponta a falta. Então, assim, pensando num homem, né, enquanto numa posição masculina, frágil, né? Ou frágil no sentido de estar nesse lugar, assim, narcísico, né, esse lugar, né, lugar idealizado. Quando ele vai ver a diferença, ele não vai aceitar. E o feminino vai mostrar o diferente, porque, obviamente, o feminino é diferente, ele está numa outra posição. Ele está numa posição, né, assim, que tende, né, a um lugar passivo e até sujeitado. O feminino, ele é uma alteridade radical, então ele é o oposto, né, muitas vezes, do masculino, né? E pode ser visto como ameaça. É aquilo, né? Não pode ser diferente. Por que existe tanta homofobia, transfobia, enfim, todas as fobias que a gente conhece? Porque como que se outra pessoa é algo a não ser hétero? Não pode. Né? Então, as pessoas que estão nesse lugar narcísico, como assim? Né? O outro pode gozar de outro jeito. Né? Então, os preconceitos surgem por isso também. E até as violências de gênero, pensando nesse lugar. Então, basicamente, se a gente fosse resumir, essa dificuldade de aceitar o diferente, porque está preso num lugar idealizado. Está lá na criancinha de 1 ano e meio, que está se olhando no espelho, na fase do espelho, que está na idealização. E não consegue entender que há outras formas, porque senão vai perder aquele lugar, né, idealizado. Então, essa perda de lugar idealizado é sentido como ameaça, porque a pessoa se sente desamparada, porque não teve ali recursos simbólicos da infância, né, para lidar com isso. A devastação no masculino, né, é tão devastador, né, para quem está nessa posição, que é uma experiência de dessubjetivação. É como se de fato cindisse e o corpo fragmentasse, né? Então, são atos, né, de dimensões avassaladoras. Então, é aquilo. Quando se entra nesse lugar de dessubjetivação, a passagem ao ato, ela é na hora, né? A passagem ao ato, ela sempre vai, né, tender a algo destrutivo. Às vezes contra si e às vezes contra o outro. Então, a passagem ao ato é aquilo que o ego não vai dar conta, e aí é algo totalmente ali, basicamente, inconsciente, né, atingindo, né, de algum jeito. Então, a devastação no masculino, ela vai aparecer como uma reação violenta, né, frente ao indicativo de uma impossibilidade de alguma restituição fálica. Então, se tem uma borda ali, uma fálica,
provavelmente na devastação do masculino muito severa, uma rigidez muito severa, um lugar idealizado, né, um lugar radical. Se qualquer coisa ameaçar isso, como, por exemplo, o término de um relacionamento, né, ameaçar esse lugar, tá? A violência é uma tentativa de retomar, peraí, não, o controle é meu, né? É claro que isso não é consciente, isso é inconsciente, mas esse é o processo, né? Então, na devastação, há uma perda de referências simbólicas e um desamparo frente ao gozo. É como se o sujeito caísse no vazio, e esse vazio, toda vez que a gente cai nesse lugar de desamparo, a gente reage agressivamente. Então, o feminino, a violência contra o feminino, ele acaba sendo uma resposta defensiva diante do gozo incompreensível, né? É claro que não justifica, né? Para a gente entender como que funciona, né, a subjetividade, né? Mas é como se fosse uma reação de defesa, entendendo que é uma ameaça, no sentido que o diferente ele vai ameaçar. Então, vai ser uma expressão desse lugar devastado. E aí a gente não coloca, claro, todos, né, nessa caixa, porque tudo vai depender de como foi o desenvolvimento. Claro que todo mundo pode voltar nesse lugar, mas um contexto de devastação no masculino é esse lugar frágil, né? Esse lugar que a função paterna não operou de uma forma simbólica. A função paterna foi muito falha. Foi muito mais um autoritarismo, né, do que uma autoridade simbólica da função paterna. Então, é aquilo, a pessoa ela tem dificuldade, né, de ter uma elaboração simbólica, ela fica presa no lugar imaginário, né, que é esse lugar narcísico. Então, os sujeitos, né, nessa posição, tanto na menina também como no menino, eles estão nesse lugar que vai voltar ao lugar narcísico. A gente está falando de neurose, ainda não na psicose em si, nem na perversão. Está falando de neurose, mas a gente sabe que muitas vezes uma neurose ela é muito mais, né, grave do que outras estruturas, né? Como a psicose estabilizada, às vezes ela está muito mais saudável do que um lugar devastado. Então, se a gente está falando de neurose, vamos dizer assim, tem caminho para seguir, tem vários caminhos para seguir, todas as estruturas têm, né? Mas na neurose a gente consegue ter mais amarrações simbólicas, né? Então, isso facilita muito, né? Para a gente pensar, né, nesses casos. É claro que a agressividade ela pode aparecer numa estrutura psicótica, e uma outra questão, e é muito mais complexo, né, lidar com isso, né, que o psicótico, ele está com muito pé nesse vazio, né, então é muito mais complexo, e então na neurose é esse lugar assim, né, precisa voltar para esse lugar imaginário, esse lugar narcísico, né, precisa porque é a única opção que tem, vamos dizer assim. Então, é aquilo da tentativa de voltar para esse lugar da infância e costurar isso. Mas em situações de violência é muito complicado, né? E daí a pessoa já está em lugares ali tão complexos que a pessoa vai presa, ou a pessoa às vezes ela comete suicídio, enfim. Mas o ponto é que há a possibilidade, de alguma forma, de haver caminhos para, né, melhorar isso, talvez, né, de algum jeito, minimizar, né, se essa clínica chegar, claro, né, mas há recursos. Então, a violência ela vai emergir como a tentativa de controle diante do gozo, então, é uma forma de tentar controlar. Então, é aquilo, né, pegar o exemplo, né, que é o que mais acontece, né, quando a mulher, ela separa, né, do marido, namorado, enfim, né, pegando os exemplos clássicos, né, que o controle você não vai voltar? A pessoa vai lá uma vez, ela vai ameaça, ela continua. Aí é o ciclo, né? Daí vai de novo. Até no ponto que, vamos dizer assim, acabou a palavra, vai no ato. Né? Aí a agressividade, né, abrupta e não tem nem conversa mais, né? De alguma forma. Então, é aquilo. Quanto mais se sente que está perdendo o controle, mais frágil fica, mais experiência de dessubjetização, então, vai tender aí a acontecer, infelizmente, feminicídio.
né? E a violência também com esse lugar, às vezes, de restaurar a ordem fálica, né? Então, preciso, né, ter o controle e ter alguém nesse meu objeto de gozo. Então, é a tentativa de, né, botar a mulher, né, nesse lugar novamente. Né? Então, a violência, ela vai surgir nessas tentativas. E pegando, né, só voltando um pouco no Freud, né, para entender, tá, mas por que que esse lugar aí fálico, né, de onde que isso aparece? Né? Então, pensando, né, quando o Freud ele vai trazer o mito do pai da horda, né, do pai primitivo, que é aquele pai que era a exceção, né? Não se sabe de fato se isso aconteceu, mas acho que o Freud foi bem certeiro quando ele traz, vamos dizer assim, essa explicação, porque ele vai dizer, o mais forte, ele vai poder gozar de todas as mulheres, de tudo, todos servem ele, então, assim, ele é né, o rei e tal, e ele é a exceção, ele pode tudo, né? Mas aí, o que acontece no mito? Só para contextualizar o porquê o pai dá aula. Os filhos, eles vão se revoltar com isso, vão lá, matam o pai, só que ninguém tem coragem de assumir o lugar do pai, porque qualquer um pode ser morto também. Então, o que acontece? O pai morto, ele se torna mais forte que o vivo. Então, se instaura uma lei do parricídio e do incesto. Então, não podemos mais ser igual ao pai. Então, não vamos ficar com todas as mulheres e também, né, não podemos matar o pai. Então, o pai, e muito fazendo só uma ponte, a correlação que muitos fazem com Deus. Então, Freud vai dizer das origens das religiões monoteístas, até pensando nisso. Então, existe esse pai exceção. Os sujeitos que estão nesse lugar de devastação estão querendo virar a exceção, estão querendo virar o pai lá, que a gente nem sabe se existiu, eu acredito que não, mas que tem esse lugar aí de pensar que só é possível ser a exceção se você não é um ser humano, né? Porque se é ser humano, você tem falta. Só que na ilusão narcísica, na ilusão de onipotência, né? Todo mundo pensa a majestade, o bebê, né? Então, a criança onipotente, ela vai querer ficar nesse lugar, onipotente e narcísico. Então, a devastação é para pensar assim, esse lugar, né, da Bárbara mesmo, né? Então, assim, esse lugar desse pai aí, que o Lacan vai dizer, o pai orangotango, né? Esse pai que ele vai fazer o que quiser. É como se tivesse o controle, eu mando em tudo. Então, a devastação, ela entra nisso, eu vou fazer o que eu quiser com a mulher. Né? Então, é como se é uma tentativa de representar, né, esse lugar de onipotência. Né? Então, esse lugar de ritmar esse gozo fálico. Né? Então, por que um pôde? Né? Então, né, essa ilusão narcísica leva, né, o sujeito a esse lugar. Então, isso aparece muito, né, em sujeitos que se entendem como macho, né? O dito macho no discurso, o viril, então eu tenho que ser viril, então toda aquela ação machista que a gente já conhece, né? Então, todo, né? E, claro que muito presente, como já se tem em relações amorosas. Então, a virilidade está sempre ligada muito nisso, né? Eu que mando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho a mulher que eu quero, enfim. Toda essa coisa que a gente já sabe. Então, devido ao lugar de exceção, pode haver um apelo imaginário que impele o sujeito de criar estratégias de suprimir a castração. Então, enquanto a pessoa ficar num lugar narcísico, querendo ser o protótipo do pai da horda, né, querendo ter o poder de tudo, ele está não elaborando, né, a falta, né, não está querendo lidar com isso. Então, a falta aí nesse lugar devastador, e não quer ser castrado, porque ele quer ser onipotente. Se ele quer ser onipotente, obviamente, ele não quer ser castrado. Então, aí entra a parte clássica mesmo de, né, não aceitar a castração, não indo para um lugar perverso, mas é uma forma de não aceitar a castração, né, indo para a agressividade. Então, esse lugar, né, que é inconsciente de algum jeito, esse lugar de onipotência, né, faz com que, né, volte de alguma forma para esse lugar de exceção. Aí um exemplo, né, até no texto tem esse exemplo, né, que um homem sedutor, então pegar a imagem do homem
sedutor, né, que tem aquela imagem viril, né, e a procura de mulheres para comer, né, essa é a expressão que está no texto, tá? Mas essa questão do comer, que é vulgarmente falado, mas tem fundamento no sentido de pensar a primeira coisa, a primeira fase, a fase oral, a introjeção, né, a incorporação de alguma forma, né, então, uma das primeiras formas de identificação é através da introjeção. É a primeira coisa que a criança experimenta quando nasce é o leite. Então, a parte oral, ela é muito, né, assim, estimulada. Então, não é à toa essa palavra, né, procurar para comer. Né? Então, é um lugar viril. E esse lugar, né, do comer, só voltando no pai da horda, no mito, quando matam o pai, né, os filhos ficam tão felizes que eles comem o pai. Então, tem o canibalismo ali. Então, com a morte do pai, também tem essa proibição, não pode comer outro ser humano, né? Então, que seriam questões também, né, de inconsciente. Então, é esse lugar mesmo dessa criança que só quer o seio da mãe para ela, né? Então, é tudo o leite é só dele, né? Então, fica preso nesse lugar mais primitivo, né, desse lugar do estímulo da oralidade. Por isso essa expressão aí ela é tão vulgar e tão falada, né, de alguma forma. Então, né, essa procura das mulheres para comer é um modo de incorporação que dos primórdios, né, dos processos de identificação, no qual eu busco introjetar o que é bom para, né, construir em si mesmo. Então, é uma forma de preciso, né, simbolicamente, introjetar para ter um lugar, né, narcísico, para ter um lugar de eu. Então, e precisa sempre fazer isso, né? Precisa estar sempre nesse movimento. E aí acaba construindo um lugar social de masculinidade que vem por esse lugar aí de ilusão de onipotência da infância. Então, pensando em toda a construção social disso, o machismo estrutural. Então, por isso que a gente escuta muito isso, né, dos homens. E na devastação do masculino, né, qualquer proximidade com o feminino pode despertar uma posição de horror. Então, imagine perder o lugar viril, né? Imagine perder aquele lugar sei lá, do sedutor, daquele que tem o controle, daquele que, né, tá se achando, vamos dizer assim. Então, imagina perder esse lugar. É um lugar de horror, né? Então, isso pensando até na questão da homofobia, isso, para quem está nesse lugar, é horror. Imagina um homem vestido de mulher, sei lá, pensando no travesti, no trans, isso é o fim do mundo para o sujeito que está nessa posição da devastação. Imagine como que um homem que, né, vai, né, se vestir como mulher, por exemplo. Então, como que pode gostar de algo diferente? Como que não quer esse lugar viril? Né? Então, é um lugar de horror. Acho que é até mais lugar de horror um homem nessa posição feminina do que a própria mulher em si, né? Para o homem nesse lugar devastado. Então, é um horror, né, em razão do medo da perda da identificação viril. Então, precisa estar nesse lugar viril. Não pode ter nenhum outro comportamento passivo, vamos dizer assim. Esse lugar de devastação, o intuito é aniquilar a diferença. Então, se existe a diferença, se a mulher foge do meu controle, o que eu vou fazer? Vou e destruo, e controlo, né? E, teoricamente, resolve bem teoricamente. Então, empuxa a mulher, ou empuxa feminino, né? O sujeito, ele vai responder com aniquilamento. Então, quando a posição passiva, vamos dizer assim, vai para um lugar ativo, é como se não tivesse chance. Né? Não tem chance mais. Né? Então, vai para esse lugar de aniquilamento. Né? E essa anulação, ela pode ser, claro que tem a violência corporal, mas pode ser pela psicológica. Então, tem muitas mulheres que, vamos dizer assim, que se anulam, né? Então, é claro que é uma forma de violência também. Né? Mas o ato em si, né, do feminicídio é aquilo já que perdeu palavra, né? Ali não tem mais aonde achar a palavra. Então, essa sensação de desamparo, ela vai trazer uma angústia. Então, assim, o feminino sobressai de alguma forma, né? Vai vir uma angústia,
né, e o risco eminente de sair do lado do homem e cair no lado da mulher, né? Então, é o medo de ir para a posição passiva, é o medo de cair no lugar assujeitado, né? Então, a angústia surge com isso, né? E a angústia é capaz de, né, trazer essa queda simbólica, então vai faltar palavra, e a imaginária. Então, esse lugar do eu, o eu ele se perde de alguma forma, né? Então, o narcisismo ele se desmonta também, né? E entra nessa perda momentânea de realidade, pensando nesse lugar de dessubjetivação, né? Então, como se perdesse ali, né, os mecanismos, né, de defesa. Então, sai de fato das representações. Então, é uma angústia que está no lugar já num ponto, né, fora do normal. E a angústia, ela, né, para o Freud, ela é o maior alto grau de sofrimento, é quando a pessoa está na angústia. E a angústia ela tem duas respostas, né? O acting out e a passagem ao ato. O acting out é algo ainda pensado, né? A pessoa, ela comete, né, coisas contra si ou contra o outro, mas no sentido de um apelo por um sofrimento. Então, a automutilação, por exemplo, é muito clássica no acting out para tentar lidar com o indicador emocional, né, faz o corte físico para lidar com isso. Só que o acting out ainda é um lugar consciente, a passagem ao ato não. Então, quando esse lugar, né, essas tentativas de atuação no acting out, elas não dão resultado nenhum, né, por exemplo, a pessoa está lá querendo várias ideações suicidas, automutilação, se ninguém dá um lugar simbólico para ela, ela vai para o ato. Simplesmente pula do prédio e pronto, então vai para o suicídio. Ou vai para o ato num com o outro, né? Então, atingindo o outro. Então, a passagem ao ato, ela é a agressividade, né, contra si, ou contra o outro também, né? Então, Lacan falou que a verdadeira passagem ao ato é o suicídio em si, mas vamos incluir o homicídio, né, junto desse lugar do ato, que é quando perde a palavra em si. Então, vai para o ato porque está num grau de angústia que não tem ali o que fazer, como acontece nos termos de relacionamento. Então, assim, complementando, né, como se fosse uma invasão, que o sujeito experimenta a despossessão não consentida de si, essa perda de tipo, sou eu, não sou eu, né, então, né, fica nesse lugar, nesse senso simbólico. E a angústia, ela não é aquela angústia de castração, pensando na criança ali, no momento edípico, que a criança ela vai, né, não aceitar a diferença. Está naquela angústia de aniquilação que a criança vai sentir logo que nasce. Então, emprestando um pouco a Melanie Klein, né, a Melanie Klein vai dizer que a criança nasce imersa na pulsão de morte. Então, ela vai falar do seio bom e seio mau. O seio bom é aquilo que ele é bom enquanto ele está me dando leite, mas se ele está longe, ele vai me atacar. Então, assim, a criança, ela fica no lugar persecutório ali, que é o que a Klein vai dizer. Então, ela vai dizer, se nasce na angústia. Então, é essa angústia que o sujeito volta. Porque a angústia de castração, ela é complicada, ela é. Mas ela ainda tem recurso simbólico para lidar. Mas essa angústia de aniquilamento é uma sensação de morte, de fato. Voltando para o Lacan, trabalhando Klein, ele vai dizer que essa angústia é a invasão do real no imaginário, que é aquilo sem nome que vai invadir o imaginário. O exemplo é a morte, morreu alguém. Não tem como dar nome para isso. É o real invadindo o imaginário. Então, essa angústia vivida, assim, né, nisso que não tem palavra, né? E nessa imersão da angústia de aniquilamento, a fantasia ela vai se tornar inoperante, né? Então, a fantasia que tem uma amarração simbólica, ela não vai funcionar, e o sujeito não consegue estabelecer uma mediação diante de um gozo avassalador, né, como na experiência amorosa. Então, ele vai sentir, né, uma sensação de morte de alguma forma, ali, nesse momento, por exemplo, da separação, né, da recusa da mulher em voltar, por exemplo. Então, essa perda de controle. Então,
A devastação no masculino, ele está embutido de alguma forma um ódio ao feminino, e aí vai incluir as homofobias, né, como eu já comentei, ou similares, né? Então, o que leva sempre ao impulso feminino vai trazer um repúdio defensivo, né? É sentido como ameaça. Então, na homofobia, a angústia do macho frente a alguém que quer parecer ocupar a posição dita feminina, dessa não aceitação. Na homofobia também, a gente pode incluir a transfobia, há uma desestabilização da fantasia, daquela fantasia, né, assim, que tende mais ao narcisismo, ela vai desestabilizar, né, a partir do momento que, tipo, o macho vai encontrar alguém que não quer ter esse lugar de macho, não quer ter esse lugar viril. Então, é aquela coisa, né, tá preso na imagem do espelho, então, é uma imagem diferente, então, aquilo é uma ameaça. E logo produz angústia. E se chega, de fato, no feminicídio em si, é porque não teve contorno simbólico, porém não é incomum acontecer o suicídio após o feminicídio, né? Porque se a pessoa está num processo de subjetivação, se ela cinde de alguma forma narcisicamente, em outras palavras, se ela perde o chão, né? E aí ela vai destruir aquilo que mais ama, entre aspas, aquilo que, né, é de seu controle, e aquele objeto, né, pensando, né, relações objetais, né, aquela pessoa, no caso, não está mais ali, morreu, né, então, como que vai fazer isso? Né, então, assim, não há mais a pessoa ali nem para controlar, então vai também, né, acaba a passagem ao ato contra si. Então, vai na passagem ao ato, né, contra o outro, mas perde aquilo, né, que de controle, perde, né, o seu objeto fálico, e acaba cometendo suicídio, né? Então, essa experiência da queda total do lado feminino é sentido como um real. Então, é a imersão da angústia que vai fazer com que também a pessoa passe ao ato, né? E a morte sendo a única solução. Então, para entender, assim, a diferença, né, de como, por que se começa a devastação no feminino para o masculino, então a devastação no feminino, ela está nesse lugar do gozo não fálico, nesse lugar aí, vamos dizer assim, de muitas opções. Então, ela vai tender a voltar contra si. Então, vamos pegar exemplo, né, da mulher, claro, pensando numa posição, a passagem ao ato é contra si. E no masculino, que está, vamos dizer assim, regido no gozo fálico, a aniquilação é do outro. Né? Então, a violência vai para o diferente e vai para o feminino. Então, enquanto um lado vai contra si mesmo, né, no feminino, no masculino vai contra o outro. A diferença é para que lado vai, né, mas a angústia, né, e a passagem ao ato pode acontecer nas duas situações. E pensando na devastação com o feminicídio em si, né, então, para chegar no feminicídio vai ter essa repetição do abuso, né, então, para chegar no ato em si, é aquilo, né, vai tendo sinais de violência até chegar a isso, né, então, né, nessa tentativa de restaurar, então, tenta voltar nesse lugar narcísico, não consegue, né, então, o feminicídio vai vir nesse lugar mesmo, não tem o que fazer, não dá para restaurar, então vai ao ato, né, e é um colapso simbólico, né, então, vamos assim, o gozo do outro engoliu, né, o sujeito, e aí não tem mais o que fazer, né. Mas, pensando nessa questão, né, o feminicídio em si, claro, né, a pessoa pode ser presa, tal, de repente, ela pode cometer suicídio, mas como evitar isso antes, né? Como chegar nisso? Porque muitas vezes a expressão agressiva ela só vai surgir quando se perde o controle. Então, quando está numa relação que se tem o controle e aparentemente não há uma questão, né? Mas quando se perde o controle, que a agressividade ela muitas vezes aparece. Então, não necessariamente a pessoa é violenta. Ela pode aparecer a violência mediante essa situação da perda do controle. Então, se isso é um lugar, né, infantil, óbvio, né, que a gente precisa trabalhar na prevenção, claro, mas o que fazer com esses sujeitos, né, que são sujeitos que dificilmente, né, vêm para a clínica,
muito difícil, né? Acho que a clínica, ela predomina mulheres, né, né, esse lugar aí, vamos dizer assim, mais passivo, mais feminino, mas eu acho que é algo para a gente compreender, né, entender, assim, essas expressões de agressividade, mas quando chega nesse ponto, né, aí, assim, é como se fosse muito mais complexo, né, do que como auxiliar nessa elaboração simbólica, se já está numa atuação, né, então acho que é um ponto complexo. Mas, né, acho que é importante a gente refletir até para pensar por que que surge tanto isso, né, e por que que está tão reincidente na atualidade. Então, era isso que eu queria falar, um pouco. Aí tem as referências aqui, depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem. Muitas do Freud, do Lacan. E considerando, né, Nádila, que isso é um resumo de um resumo, eu acho que a maior dificuldade da Nádila trazer esse tema aqui é conseguir sintetizar nesse período de 60 minutos, 90 minutos, porque é um tema que dá para poder falar aí por semanas, né, Nádila? Sem se esgotar. Então, Sim. a gente vai abrir aqui para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, eu vi que a Jennifer levantou a mão. Dentro do possível, nós vamos responder, tá bom? Jennifer. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, né? Tá. Na parte ali que a Nájila falou ali, por exemplo, da parte do feminicídio, da repetição do abuso. Por exemplo, assim, eu tenho uma dúvida no sentido assim, por exemplo, um homem que não teve a presença do pai, mas foi criado ali por uma mãe narcisista. Né, aquela mãe narcisista, agressiva, e que fez com que este homem, este filho dela, substituísse ali o pai, vamos dizer, né? Então, desde cedo, aquele menino, aquela criança foi exposto a, por exemplo, a trabalhos, a coisas dentro de casa, como se fosse ali o responsável, vamos supor, pelos outros irmãos ou pela casa. Aí cresce esse menino cresce e fica agressivo com todas as mulheres, tanto as irmãs quanto a mãe, em todos os relacionamentos que ele entra, né, com a agressividade de todas as mulheres mesmo. Isso se dá, então, é uma repetição de abuso? Tá, vamos lá. Vamos por parte. Então, assim, só pensando nesse lugar de a gente não pensar em gênero com funções, né? Então, assim, independente da presença ou ausência do pai biológico, alguém em alguma instância pode fazer função paterna. O que acontece quando, às vezes, a função paterna não opera? Porque o Lacan vai dizer que para a função paterna ocorrer, precisa da autorização da função materna. Então, é aquilo, né? Então, o que seria essa autorização? É a mãe olhar para outra coisa que não seja a criança. Por exemplo, a mãe volta a trabalhar, a mãe tem outro interesse, mas se a mãe fica alienada, né, a criança, que é o risco, né, da psicose, e não deixa o terceiro entrar, esse que é o problema. Então, pode ter, de repente, um pai ali presente, tal, alguém que faça a função, mas se a mãe não permite essa entrada de um terceiro, né, essa função paterna, ou ela não vai operar e cai na psicose, ou ela vai ser falha. Né, e nessa falha, um dos pontos pode ser essa questão, né, da devastação do masculino, da devastação de forma geral, tanto na menina como no menino. Então, essa autorização nesse sentido, porque a criança vai precisar desse lugar alienado de início, para ela sentir alguém, vamos dizer assim, né, para ter um lugar narcísico, para depois ela ir para as relações. Então, primeiro eu fico no lugar idealizado, para depois eu entender como um eu, para depois eu ir para as relações. Então, o Édipo, ele vai mostrar justamente as relações. Então, esse lugar alienado, ele é necessário. Só que se fica nele, que é o problema. Então, se fica nele, se é absoluto, vai para a psicose, e se ele fica ali pendendo, né, ele tem essas experiências de
de fragilização, né, da subjetividade ser muito mais frágil, né, e ir para esse lugar de devastação. Não tem esse ponto. Se a mãe, ela tem um lugar de um tom agressivo, já é o que ele vai introjetar. Não necessariamente pode ser que ele faça outra coisa com a agressividade que ele recebeu, as saídas. Mas há uma grande chance dele repetir essa agressividade que é tudo interpretação da criança. Então, né, mas daí essa questão, independente dessa biologia, de alguma forma, de ser homem ou mulher, essa agressividade foi algo ofertado. Então, acho que fica isso nele. Essa posição de colocar a criança num lugar que não é dela é um problema também. Porque está tirando, está pulando fases ali que ela não vai dar conta. Então, o que a gente faz quando a gente tenta subir a escada, que a gente não dá um passo maior que a perna, a gente vai cair para trás, né? Então, é isso que acontece. Ele não vai dar conta de uma posição, ele volta. Então, vai ficar frágil ali. Então, e se a função paterna não traz essa lei, piorou. Então, vai voltar nesse lugar alienado. E se esse lugar alienado tem esse lugar agressivo, é esse lugar que ele vai voltar. Né? Então, se não há outros caminhos de elaboração, que a gente também não pode dizer porque isso acontece, né, a pessoa vai fazer isso depois, mas se isso não é trabalhado, né, isso surge depois, né, tem o tempo que a criança fica latente, né, isso vai surgir na adolescência, provavelmente vai aparecer. Se não for elaborado ali em algum momento, obviamente vai continuar. Né? Então, é aquilo, elabora a agressividade para outro canto, né, ou não. Mas esse lugar excessivamente aí alienado, ele que é o grande dificuldade de elaboração. Então, esse lugar alienado que vai trazer o lugar idealizado, qualquer situação que saia fora do contexto, vai sentir desamparo e vai reagir agressivamente. Então, a agressividade, ela vai existir mesmo que não tenha uma agressividade de fato. Se cai no lugar de desamparo, a agressão vem. Então, o grande problema é não ter a função paterna operando. Né? Esse que é o ponto. Então, um dos trabalhos, por exemplo, de elaboração, na adolescência, depois na vida adulta, é tentar achar uma suplência dessa função. Por exemplo, tem gente que acha essa suplência numa igreja, numa instituição, numa outra pessoa, num trabalho, enfim, milhões de formas dessa suplência. Se não tem nada que faz essa suplência, a pessoa vai voltar para esse lugar sempre alienado e a resposta do desamparo vai ser sempre agressiva. Não sei se eu respondi. Então, gente, perguntas? Alguém tem alguma outra pergunta? Aproveita que a Nádila está aqui. Nádila. Milena. A Oi, Milena aí, Nádila. Bro, tudo bem? Boa noite. Nádia, eu quero fazer uma pergunta. Eu entrei e já tinha começado, mas você estava falando em algum momento, eu vou tentar elaborar aqui, porque eu achei interessante, mas não consegui entender muito bem. Você diz em algum momento que Lacan diz que todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós, certo? E daí eu não sei se eu entendi errado, se foi isso mesmo, que por esse motivo nós somos sujeitos que quando nos colocamos como, por exemplo, uma mulher no masculino, a gente pode se tornar tão agressiva quanto um homem que está operando no masculino? Foi isso que você quis dizer? De certa forma, sim, pensando nessa posição. Então, assim, na verdade, a agressividade ela pode surgir de qualquer forma. É que a posição ativa, que é a posição que ele dita masculina, né, é mais propensa à agressividade contra o outro. A posição feminina, ela vai tender à agressividade contra si. E daí eu fiquei pensando, será que nós, todos os nós, tanto, não pensando aqui agora no gênero, a gente se coloca nessa posição para suprir uma falta? Você fala a escolha das posições psíquicas? Toda posição ela vem numa resposta defensiva à castração. Então, sim.
Então, tanto a posição de, vamos dizer assim, de controle, que seria, vamos dizer assim, do masculino, é uma forma de tampar, como o feminino tentar suprir essa falta também. Então, um tenta tapar e outra tenta suprir. Porque tem uma frase que o professor fala, que a gente não se, a gente se apaixona pela falta, pelo que o outro nos oferece, né? Pela falta que há em nós e que o outro nos oferece. Então, talvez essa posição feminina e masculina nossa, pensando nesse ponto, seja para suprir isso também, né? Para preencher esses vazios. Uhum. Sim. Sim, né? Tá ok, obrigada, viu? Nada. Marcela. Oi, Nájila, boa noite. Aula excelente. Obrigada, viu, pela exposição e tanto conhecimento. Eu queria entender um pouco mais da devastação feminina. Uhum. Mãe e filha, sabe, nesse ponto. Uhum. Tá, vamos lá. Então, o Freud, quando ele vai falar sobre o feminino, primeiro que para ele era um lugar muito complicado. Ele mesmo fala, querem saber das mulheres, vão perguntar aos poetas. Porque era algo que tinha um lugar incompreensível, então ele vai escrever feminilidade, sexualidade feminina lá quase no fim, né? Então, e nesses textos que são relativamente curtos, ele vai trazer a catástrofe. Ele vai falar, relação mãe-filha é uma catástrofe, né? E quando a gente pega o Freud ele é um pouco mais, vamos dizer assim, objetalizado, assim, o Lacan, acho que ele tira um pouco isso, mas o Freud, até por estar fazendo tudo, né, ele tende a algumas coisas, quando ele vai falar édipo positivo, édipo negativo, édipo completo e tal. Quando ele vai falar das saídas do feminino, né, ele vai trazer 3 opções, né, a inibição, né, sexual, que é essa tendência a reprimir, né, a sexualidade na saída edípica, o complexo de masculinidade, então esse lugar da mulher identificando com, né, o lado, né, masculino, e a feminilidade, que seria esse lugar complexo que ele não consegue necessariamente, né, dizer sobre, né, que seria o feminino, então, por isso, esse lugar ali de não acesso, porque o feminino, para ele, pode ser muita coisa, né, sendo que o lugar masculino já está, vamos assim, mais desenhado por causa da questão fálica, né, mas ele vai dizer que esse feminino, de alguma forma, ele se põe no lugar, né, de objeto fálico do outro. Então, Freud, ele vai pensar nisso, né. Só que daí, quando ele vai pensar nessa questão edípica da menina, ele vai dizer que a menina, ela sofre uma castração antes do menino. Quer dizer, o menino, ele vai direto para o Édipo, né? A menina, ela sofre uma castração anterior, né, pensando naquilo. Ela está ali no enamoramento, vamos dizer, falando bem freudiano, né? Com a mãe, né? E ela precisa sair da mãe para ir para o pai. Né? Então, esse movimento seria tipo assim, ela vai ver que ela já é castrada porque ela é igual à mãe. Né? E isso bem, né, eu acho que a gente pode, a gente sai depois desse lugar mãe e filha, mas pensando no que o Freud disse. Né? Então, a menina já teria uma angústia antes, né? Aquela famosa, né, inveja do falo, né? Então, a menina já teria esse lugar de angústia, por isso que ela teria essas 3 saídas, né? Enquanto o menino iria, vamos dizer assim, direto para o ético, a menina teria, né, esse grau, talvez, de complexidade. E nesse ponto dele trazer essa angústia pré-edípica, vamos dizer assim, que ele vai falar da relação mãe e filha. Que se não for uma relação, né, vamos dizer assim, minimamente saudável, esse lugar aí, antes da linguagem, antes da estruturação, da demarcação da diferença, que também estrutura a questão da linguagem, né, para ele, esse lugar sem palavra que é o ponto. Esse lugar ali pensando antes da questão do Édipo em si. Então, Freud, ele vai trazer isso já na relação mãe e filha. Aí ele vai falar que o feminino é o continente negro, tal, né? Ele vai trazer toda aí, e ele fala assim, deixa para os outros, né, pensarem. O Lacan vai pegar esse conceito de catástrofe, então esse lugar aí que não é elaborado dessa relação mãe e filha antes do Édipo, e aí ele vai dar o conceito de devastação. Então, o que ele vai dizer?
antes do lugar edípico, né, esse lugar que falta a palavra, que falta a simbolização, né, a mãe vai tender a uma alienação com o filho, então não vai autorizar a função paterna, essa não autorização, né, faz com que essa relação fique ali quase que totalmente alienada, como se a mãe quase engolisse. Então, é como se a criança, a menina entrasse num lugar de anulação e ficasse relativamente presa nessa relação com a mãe. Não entra num lugar de psicose, em si, de ficar totalmente alienada, mas fica presa nesse lugar anterior, né, essa elaboração simbólica. Então, seria essa relação sem linguagem e com a falha da função paterna. E isso repercute mais para frente nos relacionamentos amorosos e até na subjetividade dela, né? Sim. Na constituição do eu dela, que ela fica uma sombra da mãe. Sim. Tá. E mesmo que não seja a mãe em si, ela pode deslocar para outra pessoa, que pode ser um homem no relacionamento, mas ela vai ficar nesse lugar, né, quase que totalmente assujeitado. Então, o desejo não aparece. Né? Entendi. Então, por isso que ele vai dizer, é uma catástrofe isso e o Lacan a devastação. Porque o desejo não aparece, né? Ele fica muito... Quando ele vai aparecer, vem a culpa e dá para trás. Tá. Ela não pode desejar, né? Não. Deus só pode desejar o desejo do outro. Né? Do outro. Perfeito, Nájila, perfeito. Obrigada, querida. Nada. Psicanalistas, alunos, convidados, alguém tem mais alguma pergunta? Tati, deixa eu ver o que a nossa coordenadora colocou. Encontro maravilhoso, obrigado, mas vou precisar sair agora. Obrigado, Tati.